Olá, eu sou Leonardo Monteiro, doutorando da Universidade Federal de São Carlos. Hoje estarei apresentando para vocês um trabalho intitulado Reflexões sobre o aprendizado autodirigido, habilitamentos e dispositivos digitais. Ele faz parte das reflexões que estou tecendo para minha tese de doutorado. Ou seja, hoje possuo muito mais dúvidas do que respostas acerca daquilo que irei discutir. Este trabalho que está sendo apresentado, ele remete muito ao comecinho da minha pesquisa. Alguns dos passos eu já caminhei adiante e outros ainda estou refletindo sobre. A primeira coisa a pontuar é que o fundo teórico da apresentação de hoje se filia em grande parte nas ideias de Tim Ingold e Jan Leaf, principalmente no que tange o processo de aprendizado humano ser algo dinâmico e que ocorre durante processos de atividade. Em outras palavras, implica afirmar que aprendemos durante a realização de atividades, desenvolvemos habilidades, muitas vezes consideradas secundárias em relação àquilo que queremos aprender de forma primária, mas que são centrais para que aprendamos aquilo que estamos tentando aprender. Este repertório teórico é importante para que possamos compreender os processos de atividade de estudantes e as relações que estes estabelecem com dispositivos digitais nestes processos de atividade. No nosso caso particular de hoje, nos debruçamos sobre o processo de estudo de alunos que irão prestar o Enem e que estudam em suas casas, se valendo de materiais digitais ou não. Os dados referentes a esta pesquisa remetem a questionários respondidos por um grupo focal, compostos por estudantes de um cursinho. Os dados finais da pesquisa de doutorado mesmo serão compostos por questionários e entrevistas semi-estruturadas realizadas com alunos ingressantes em uma universidade pública. Procuramos nestes estudantes como se corporificam 3 habilidades específicas, consideradas centrais à realização de provas que garantem acesso a universidades públicas, assim como é o caso do Enem. São estas habilidades: a concentração, a memória e a disciplina corporal. Sobre a concentração, alguns autores argumentam que com o advento das tecnologias eletrônicas, principalmente as digitais, as pessoas passaram a ver sua capacidade de atenção sendo erodida, gerando fenômenos com aparente epidemia de transtornos de déficit de atenção, ou então fenômenos que podem ser categorizados e conceituados como de uma distração concentrada, no qual as pessoas conseguem manter a concentração de fato sobre algo apenas por pouquíssimo tempo. A distração ela passa a ser a forma de concentração por excelência, né? Muito mais se distrai do que se concentra. Ao que tange a memória, a nossa principal inquietude inicial remete ao famigerado efeito Google, um fenômeno no qual as pessoas confiam sua memória a dispositivos digitais, se negando voluntariamente ou inconscientemente a se valer desta habilidade humana, né? Justamente esse nome efeito Google, ele remete à representação do Google como essa ferramenta de pesquisa que nos permite acessar qualquer tipo de informação a qualquer hora, desde que estejamos conectados à internet. A dimensão da disciplina corporal aparece como necessária desde uma pedagogia clássica até hoje, devido à necessidade dos alunos, ao realizarem seus processos de estudo, e principalmente as provas como o Enem, de se manter com uma certa postura corporal e sentados por longas horas a fio, sem consultar dispositivos digitais, por exemplo. Para verificar como essas habilidades se apresentam no mundo empírico, utilizaremos o conceito de habilitamento, presente na obra de Tim Ingold. Este conceito remete justamente à construção e aperfeiçoamento de uma habilidade durante processos de atividade. Ou seja, este texto tem como objetivo suscitar a discussão acerca de qual o potencial de pensarmos sobre 3 habilidades específicas ao refletirmos sobre os processos de aprendizado de estudantes através de dispositivos digitais. Ou seja, esse trabalho não tenta em nenhum momento trazer as considerações finais sobre isso, mas apenas tentamos refletir sobre qual o potencial ou não de nós utilizarmos estas 3 habilidades como pontapé inicial para a análise, né, como forma de elaborar o nosso estudo. Nos valeremos de uma metodologia de caráter qualitativo para tentar compreender a temática. Essa metodologia está baseada em instrumentos como questionários que foram realizados com perguntas abertas e com perguntas de caracterização,
mas que se detém principalmente sobre 30 questões baseadas na escala Likert, que vão desde de afirmações, as quais os respondentes devem responder se concordam plenamente, concordam parcialmente, concordam e discordam, se discordam parcialmente ou se discordam completamente da afirmação apresentada. Eles fornecerão as primeiras pistas, tanto que o nosso grupo focal, nessa primeira reflexão que está sendo compartilhada neste congresso, ela se debruça justamente sobre as respostas de estudantes de cursinho nestes questionários. Mas também nós já sabemos que a pesquisa demandará entrevistas semi-estruturadas com esses estudantes, os quais já foram inquiridos sobre isto, pois a partir dessas entrevistas semi-estruturadas poderemos nos aprofundar sobre a temática e compreender o caráter narrativo dessas habilidades, pois ao nos basearmos em Ingold, nós temos a noção da importância da narrativa para podermos compreender como essas habilidades são construídas, como elas se corporificam no cotidiano dos estudantes. Esperamos, desta forma, construir uma pesquisa que permita realizar uma análise através de processos de descobertas orientadas. Ou seja, essa questão das descobertas orientadas justamente é aquilo que nos permite, através desses instrumentos, traçar o caminho pelo qual nós nos aprofundaremos na questão e tentaremos trazer respostas, ou então pelo menos alguma linha de inteligibilidade para o fenômeno. Ou seja, nosso aparato metodológico tenta construir as condições necessárias para que possamos traçar linhas de inteligibilidade ao que estamos tentando compreender. O grupo focal, que nos debruçamos como espécie de estudo piloto, nos mostrou alguns dados interessantes, os quais serão compartilhados com vocês. O primeiro deles é a importância atribuída por esses estudantes à memória, a qual eles não pretendem entregar aos dispositivos digitais. No resumo expandido, e por exemplo, da importância da narrativa, nós temos a ideia de que esses alunos eles podem estar pensando justamente no Enem e no processo de realizar essas provas, como o Enem ou outros vestibulares, o qual eles terão que confiar nas suas memórias. Eles não poderão consultar dispositivos digitais para relembrar a fórmula de Bhaskara ou algum conceito ou acontecimento histórico. Então, talvez por isso eles tenham essa ideia muito forte de que a memória é algo muito importante. Mas isso apenas poderia ser comprovado, e apenas poderá ser comprovado, caso isso se repita na nossa amostra com estudantes ingressantes na universidade, a partir da narratividade, a partir de entrevistas semi-estruturadas, ao qual forneceremos as bases para que os estudantes nos tracem essa narrativa do porquê essa memória seria importante ou não. Desta forma, compreenderemos qualitativamente melhor o fenômeno. Em relação aos processos de concentração, encontramos estudantes que rotineiramente sacam seus celulares para verificar o horário e se esquecem de realizar tal tarefa, pois se veem imersos em notificações de redes sociais e outras atividades que os celulares proporcionam a eles. Inclusive, eles muitas vezes esquecem os motivos pelo qual haviam pegado o celular no primeiro momento e o guardam no bolso de novo, sem nem consultar a hora. Percebemos também uma confluência entre a disciplina corporal e a concentração, pois os alunos afirmaram se concentrar muito melhor em ambientes institucionalizados, como o cursinho ou a escola, do que em suas casas, por exemplo. Nesses ambientes institucionalizados, o uso de dispositivos digitais também é restrito. Mas assim, da mesma forma como na questão da memória, esta relação também ela deverá ser verificada através das narrativas das entrevistas semi-estruturadas. Pode ser que, por exemplo, a falta de concentração nas casas tenha a ver justamente com o excesso de estímulos, como uma televisão ligada pelos pais ou pelos outros moradores, ou rádio, diversas outras questões que fogem desse questionário da escala Likert. Essas primeiras reflexões e o contato com este grupo focal demonstraram a importância das habilidades de concentração, memória e disciplina corporal para compreendermos como os estudantes utilizam ou não as tecnologias digitais, que são os processos de estudo domiciliares,
e quais os impactos deste uso. Para tal, as entrevistas semi-estruturadas, em conjunto com os questionários, serão vitais para que as linhas de inteligibilidade adequadas sejam traçadas. No momento, as questões continuam maiores que as respostas, mas o caminho a qual será trilhado parece se mostrar cada vez mais delimitado para o prosseguimento desta pesquisa. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos que viram este vídeo até o final e viram a minha apresentação até o final. Eu gostaria muito de saber as reflexões de vocês, se for possível. Muito obrigado novamente.